Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim, ó. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido de tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não achando, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos eu venho procurando fruto nesta figueira e eu não encontro. Corte-a, porque ocupa a minha terra inutilmente. E respondendo o vinhateiro disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque ela. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Se você ama a Bíblia, diga, eu amo a palavra de Deus. Jesus conta a parábola da figueira que não dá frutos, da figueira que não é fértil, da figueira estéril, para responder uma indagação de pessoas. Eles estavam perguntando para Deus porque alguns galileus haviam morrido pela força de Pilatos, e ele pegou o sangue desses galileus e misturou com o do sacrifício. E a gente tem que entender essa cultura. Nessa cultura, eles tinham a percepção que, se você morresse de maneira trágica, é porque você tem muito pecado. Se você morresse de uma maneira horrenda, é porque Deus estava te punindo. Então Jesus, quando ouve isso, ele cita uma outra tragédia que aconteceu naquele local. Ele falou, e quando caiu a torre de Siloé sobre 18 homens e eles morreram, eram também estes homens religiosos pecadores? O que Jesus está falando aqui é, não atrele uma morte complexa, uma morte feia, com o pecado das pessoas. Vocês estão olhando muito a vida dos outros. Vocês estão querendo se preocupar muito com a vida alheia e não com a vida de vocês. Por isso que Jesus começa a falar, como parte da resposta, uma parábola de uma figueira estéril. Ele fala assim, existia uma figueira que foi plantada e não dava frutos. Para responder para eles, ei, cuide do fruto de vocês. Vocês estão olhando muito para a copa da árvore dos outros. Cuide daquilo que vocês conseguem frutificar, ao invés de ficar falando sobre a vida das pessoas alheias. Eu postei hoje no meu Instagram, eu falei assim, lendo a Bíblia encontrei muitos erros, todos eles na minha vida. Porque muitas pessoas leem a Bíblia para pegar uma palavra, e às vezes estão num culto onde nós lemos, explicamos e aplicamos, e você dá glória a Deus e aleluia, e aponta para alguém como se aquela palavra fosse para essa pessoa, como se você estivesse julgando uma pessoa pelos erros dela. Se você lê a Bíblia e você não vê ela como espelho, onde você se encaixa, você está lendo a Bíblia de maneira errada. A gente não lê a Bíblia, a gente não aprende a palavra de Deus para pegar ela como uma espada e ferir a pessoa do lado. Não, lembre em Efésios 6, a armadura de Deus. Ele fala, essa é a armadura para lutar contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Tudo que Deus nos dá como armadura não é para lutar contra o irmão, não é para guerrear o povo que está na igreja, é para a gente lutar contra Satanás e demônio. Então, querido, cuide da sua vida, frutifique, não fique olhando muito para a vida alheia. Não julgue os outros. Não fale. Cuidado com a sua língua. Já que a gente falou sobre Coríntios, que falou muito sobre dom, falar em língua é dom, segurar a língua é fruto. E Deus quer que você frutifique a partir dessa série de mensagens, que você consiga ter a maturidade de entender quando você pode abrir a boca para julgar a vida da pessoa alheia. Então, como parte dessa resposta, Jesus começa a contar uma história, uma parábola. Ele fala, um certo homem tinha uma figueira, e ele plantou essa figueira na sua vinha. Olha que informação interessante. Tanto a figueira quanto a vinha pertenciam à mesma pessoa. Então o dono olhou e falou, eu vou resolver,
plantar uma figueira no meio da minha vinha. Eu digo isso porque no nosso meio aqui tem muita gente que está se perguntando, como é que eu vim parar aqui nessa igreja? Eu não tenho nada a ver com religião, eu não tenho nada a ver com esse negócio, com glória a Deus, aleluia. Está até estranho aqui, eu estou me sentindo uma figueira no meio de uma vinha. Isso aqui não é o meu local. Entenda, uma árvore não se planta por si só, ela tem um dono. E o mesmo dono que é o dono da vinha é o dono da figueira. Se você está aqui hoje, é porque o dono da vinha, que é o dono desta igreja, e o teu dono, que é Deus, ele quis te plantar aqui nesse local. Você pode até se sentir um estranho no ninho, você pode até se sentir uma figueira no meio da vinha, mas entenda, Deus te colocou aqui e ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer que você frutifique, ele quer que você dê bons frutos. Ele é o seu dono, ele é o dono do terreno, ele é o dono da igreja, e ele resolve fazer isso. Sabe de uma coisa? Eu vou pegar alguém, e tem gente aqui que fala, meu Deus, eu nunca pensei que eu estivesse, ou estaria com a minha família numa Assembleia de Deus. Você está se sentindo uma figueira no meio da vinha. Sabe por que você está aqui? Porque Deus, que é o seu dono, ele te plantou aqui. Existe uma razão para você estar aqui. Ele quer que você frutifique neste solo, nesse local onde ele te colocou. Porque figueira no meio de vinha é muito diferente. Não podiam plantar outros tipos de planta numa vinha. Se você ler depois em Levíticos, e nós vamos ler daqui a pouco algumas coisas, você percebe, existiam leis que não permitiam a gente plantar coisas diferentes no campo. Então, a gente vê uma figueira no meio de uma vinha, realmente é algo muito estranho, é algo muito esquisito. Até porque uma figueira, ela é muito diferente de uma vinha, de uma videira. Ela é bem mais alta, a folhagem é diferente, o fruto é totalmente diferente, o caule, os troncos, ou seja, tudo é diferente. Se você se acha diferente, é porque Deus quis te plantar aqui para você fazer a diferença. Ele fala, eu gosto de vinhas, mas eu não quero só comer uvas, eu quero comer figos também, eu quero um sabor diferente também. Se você se pergunta, eu não tenho nada a ver com essa igreja, eu não tenho nada a ver com religião, e aí você está aqui porque você gosta daqui, é porque o dono da vinha te plantou, ele te colocou nesse local, porque ele quer experimentar coisas diferentes. Talvez você não saiba, mas você está aqui porque o teu dono te colocou aqui. Você não veio de qualquer maneira. Isso foi muito pensado, já havia sido planejado por ele. Naquele dia, naquele domingo, o meu filho vai estar lá e eu vou plantar ele no meio daquela vinha. Eu quero um sabor diferente, eu quero um tempero diferente. E você vai proporcionar isso para Deus. Se você está nesse local, plantado por ele, você vai dar coisas que talvez nós, que já crescemos na Assembleia de Deus, não damos. Mas Deus quer um sabor diferente aqui dentro. Deus quer algo diferente. Eu quis entrar logo, e essa ser a primeira mensagem da nossa série, porque nas últimas semanas e meses, nós recebemos literalmente centenas e centenas de pessoas que se membraram aqui em nossa igreja. E muitas delas, 80%, falaram, pastor, eu nunca ouvi uma harpa cristã na vida. Eu nem sei o que é isso. O jeito de vocês... Eu gostei porque vocês vêm tudo arrumado para a igreja. Eu gostei disso. Aí tem orquestra. Eu nunca vi orquestra dentro de igreja. São pessoas que se sentem figueiras no meio de uma vinha. Então aprenda. Primeiro, o mesmo dono da vinha é o dono da figueira. E segundo, se ele te plantou aqui nesse local, é porque ele acredita que você pode frutificar também aqui nesse local. Esse é o local certo, você não está no local errado. Deus não te levou para uma igreja que é muito diferente. Ele quis um sabor diferente, por isso ele falou, se a vinha é minha, se a figueira é minha, eu planto a figueira onde eu quero. Por isso ele te plantou aqui nesse lugar. Se você veio para cá é porque você veio adicionar. Talvez você traga algo que a gente não tenha, uma carência, uma falta, um erro que talvez a gente comete nas coisas, que você vem com um tempero diferente, você vem com um aspecto diferente, você nos ajuda. Então você não foi apenas colocado aqui para se adequar, você foi colocado nessa igreja para construir essa igreja. Se você foi enxertado, plantado na vinha, é porque Deus não quer só uma vinha, pessoas que façam a mesma coisa do mesmo jeito. Ele quer um pomar inteiro, Ele quer diversidade. E se você está aqui, você nos ajuda a construir o pomar que Deus tanto quer. Ele quer provar daquilo que Ele já colocou dentro de você. Ele quer que você dê frutos para que Ele possa ver a alegria se manifestando aqui nesse lugar. E é interessante que
o dono da vinha, ele manda plantar essa figueira, só que ele dá tempo para ela frutificar. Olha aqui no versículo 6, que nós lemos. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Corta ela, porque ela está ocupando o meu terreno inutilmente. Ele plantou, e há 3 anos depois, ele foi procurando para ver se tinha fruto. E ele achou estranho, porque ela não tinha fruto. Qual foi a ordem que ele deu para o vinhateiro? Corta ela fora. Então entenda o seguinte: tempo para você frutificar, o teu Deus te dá. Só que tem muito mais nesse texto do que nós vamos ler com os olhos aqui. Se você não precisa abrir a sua Bíblia, mas se o telão puder me acompanhar, lá em Levíticos, no capítulo 19, versículo 23, fala um pouco sobre o tempo da figueira, que eu preciso que você aprenda um pouco disso para a gente entrar de cabeça nessa mensagem. Porque Jesus te planta e Jesus te dá um tempo. Que tempo é esse que o dono da vinha me dá para eu poder frutificar? Está lá em Levíticos 19, capítulo 19, versículo 23. Diz assim, ó: quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessa árvore lhes serão vedados ou incircuncisos nos primeiros 3 anos. Eles serão impuros para vocês e vocês não poderão comê-los. Então, ele planta a árvore, mas antes de procurar fruto, ele deixa ela 3 anos plantada. Porque não adianta ele procurar fruto e comer, porque é vedado, é incircunciso, é impuro para eles comerem o fruto de uma árvore nos seus 3 primeiros anos. Isso me faz pensar que, quando ele foi procurar fruto e disse: eu já esperei 3 anos, ele não se referia a esses 3 anos. Ele deu 3 anos a mais, além dos primeiros 3 anos, que o fruto era incircunciso. Então, se passaram 6 anos, mas vai além o texto. Se a gente for para o versículo 24 desse mesmo capítulo, diz assim, ó: porém, no 4º ano, todo o fruto dessas árvores será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Então, só no 5º ano, vocês poderão comer os frutos, para que as árvores aumentem a sua produção. Então, só pode comer depois do 4º ano. Se só pode comer depois do 4º ano, e ele já está há 3 anos buscando um fruto, há quanto tempo ele está esperando essa árvore dar fruto? Você que é bom de português, 7 anos. 7 anos. O dono da vinha entrega para que a árvore frutifique. Então entenda isso: tempo Deus dá. Ele não exige de você algo que ele não dá tempo para você frutificar, crescer e multiplicar. Então tenha certeza que Deus te concede esse tempo, mas em um momento ele vai requerer de você que você dê frutos onde você está. Porque se a gente é plantado, é normal, é natural que uma árvore plantada... Eu não vou entrar na mensagem da minha mulher, que ela pregou para mim. Eu falei: me empresta essa mensagem para eu pregar. Que vontade de entrar aqui, meu amor. Ela pregou: aceitei Jesus de novo, para você ver. Se o pastor aceitou Jesus, imagine você. Mas Deus fala assim: está plantado, é árvore frutífera. Ei, tem que dar fruto. E não reclame que eu estou sendo muito apressado. Eu já dei para você o tempo necessário. Além dos 4 anos que eu não podia tocar no fruto, eu dei mais 3 anos para você. E é bonito o que fala aqui. No 5º ano vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Olha que bonito. Você só frutifica se o seu fruto for dado de alimento para as outras pessoas. Você tem que produzir fruto, porque o texto mesmo fala. Aqui, ó. Vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Se você quer dar mais frutos, se você quer multiplicar, se você quer prosperar, se você quer crescer, dê frutos, abençoe a obra, abençoe as pessoas, porque quanto mais fruto você entrega, mais fruto Deus te dá para você entregar para as pessoas que precisam ser abençoadas através do seu talento, do seu dom, daquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso, use os seus dons, use os seus talentos, use os seus frutos, porque Deus quer que você frutifique mais. Deus quer te dar mais talentos. Deus quer te dar mais dons para a honra e para a glória do nome dEle. Passam então 4 anos que ele não pode se alimentar. 3 primeiros são vedados. O 4º ano é um ano que é entregue como oferta para o Senhor. Então a partir do 5º ano pode frutificar. Então no 5º ano ele estava lá. Cadê o fruto? Nada. 6º ano, cadê o fruto? Nada. 7º ano, cadê o fruto? Nada. Aí o dono fala: opa, chega, hora de cortar. Está ocupando espaço de maneira inútil. Porque
Ele não foi uma pessoa intransigente, ele deu tempo. O natural é que depois dos 4 anos, os 3 que eram vedados e o 4º ano para Cristo, já tivesse frutos, tanto que os frutos seriam oferta para o Senhor. Nem a oferta para o Senhor ele conseguiu dar com essa árvore. Então ele fala, não é que eu sou intransigente, eu já dei 3 anos a mais. Eu já adicionei ao tempo para essa árvore frutificar 3 anos. Qual é o nome desses 3 anos, pastor? Graça. Favor imerecido. Ele deu graça para você. Então o problema não é dar fruto, porque Deus dá tempo. Mas é o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá. Porque uma hora nós não teremos mais tempo para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer dentro do tempo dele. Entendeu? O que você está fazendo? Não precisa me responder. Que fruto você deu nesse ano? Qual fruto? Que fruto nós demos no ano passado? Que tipo de fruto nós estamos fazendo? Que tipo de frutificação nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas? Porque o dono da vinha está aqui, ele está andando em nosso meio, e ele está olhando para você, para as suas obras, para os seus talentos. Ele quer te frutificar, ele quer te multiplicar, mas ele está olhando, será que já existe fruto para que eu possa experimentar daquilo que eu coloquei dentro de você? Ele te dá tempo e ele não te cobra, mas chegará um momento que ele vai falar, você precisa frutificar. Frutificar. Senão vai acontecer o que aconteceu aqui. O dono da vinha, ele manda cortar. E não reclame do solo. Não, porque naquela igreja. Não, porque naquele trabalho. Não, porque naquela família. Não. O problema aqui não é o solo. Tanto que existia uma vinha. E a vinha estava frutificando. A única árvore que não frutificou até esse momento foi a figueira. Não é culpa do solo. Senão o dono ia mandar, arranca toda a vinha, porque não está dando nada. Era a figueira que era o problema aqui. É a figueira que não está dando frutos, e o dono manda cortar. Porque além dela não produzir frutos, ela ainda está sugando os nutrientes da vinha dele. Então, quando você consome mais do que você produz, você está fadado ao fracasso. Isso é em qualquer área da nossa vida. Eu não digo só na igreja, não. Se você consome mais do que você produz, você vai falir. Se você consome mais do que você produz, você não vai ter emprego. Se você consome mais do que você produz, o dono da vinha vai falar, corta. Está ocupando o solo inutilmente. Porque eu coloquei o potencial, eu sei o potencial da figueira, fui eu que plantei, foi eu que mandei, eu conheço o solo, eu conheço a vinha. Ei, o teu Deus te conhece, e essa noite Ele vai arrancar de você, Ele vai frutificar, Ele vai te ajudar a colocar para fora o potencial que existe na sua vida. Se nós estamos aqui é porque nós queremos frutificar. É por isso que essa série será muito importante. Porque é nessa série que Deus vai pegar a gente, chacoalhar e vai falar assim, ó, produza mais, você pode, eu te conheço, produza mais, eu te plantei, eu te amo, eu te capacitei, produza mais. Chacoalha a pessoa do teu lado e fala, produza mais, você tem potencial, Deus te ama, foi Ele que te plantou aqui, você pode. Mas a figueira não produz. Aí o dono fala, corta. Então você tem 2 opções. Fruta ou faca? Qual das 2 você quer? Escolhe aí. Fruta ou faca? O dono da vinha não vê frutos. Ele chama o vinhateiro e diz, arranca fora. Mas é nesse momento que eu quero começar a pregar para você. Porque é nesse momento que fica boa a história. É nesse momento que chega o vinhateiro. E o vinhateiro fala para o dono da vinha assim, não arranca não. Não tira ele não, deixa eu cuidar, me dá mais um ano, me dá mais uma oportunidade, porque eu vejo que vai dar frutos essa figueira, não corta não. Deixa eu falar para você, existe um vinhateiro que intercede por você, era para você ter sido cortado e queimado, mas ele desceu do céu, ele morreu na cruz no seu lugar, ele te livrou dos seus pecados, e por causa dele, nós temos acesso à vinha, nós temos acesso ao solo sagrado, nós iremos para o céu, porque no momento que ele falou, pode cortar fora, o vinhateiro chegou, não, me dá mais um ano, me dá mais um tempinho, eu vejo que dá para fazer muitas coisas aqui, e olha o que o vinhateiro diz, eu vou cavar, e eu vou adubar, o vinhateiro sabe do que está falando,
Eu vou cavar ao redor da raiz e eu vou jogar adubo ali nela, em outras palavras. Eu vou cuidar da raiz dessa figueira. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente pensa que a falta de fruta é problema de árvore, de copa, de luz ou de água. Não, não. O vinhateiro conhece, ele fala, quando você não dá frutos, o problema não está em cima, o problema está embaixo. Eu vou cavar e eu vou cuidar da raiz. Falta de fruto não denota falta de chuva, de água ou de bom solo. Falta de fruto denota que existe algo errado na raiz. Quando uma árvore não tem frutos é porque tem algo errado com a raiz. E o que o Senhor está falando, o que o vinhateiro veio fazer aqui hoje é, deixa eu tirar a sujeira que está ao redor da sua raiz, deixa eu cavar o que está no profundo do seu ser, e eu vou adubar com oração, com o meu Espírito Santo, com o meu poder, com a minha graça. Deixa eu cuidar de você. Ei, a falta de fruto não é um problema de cima, mas denuncia um problema da base, um problema escondido, de baixo, que está na raiz. Deus está aqui hoje para cuidar da sua raiz da sua casa, da raiz da sua família. Muitas vezes as pessoas te julgam porque não vê frutos na sua vida, mas elas não sabem que lá dentro, no escondido, você está sofrendo pressões que não te deixam frutificar, porque a sua raiz está machucada, a sua raiz está torta, ela não consome bem os nutrientes, e aí você parou de produzir por causa de um problema na sua raiz, no local onde você está plantado. Mas eu tenho uma boa notícia, o vinhateiro vai cuidar de você nessa noite. Ele vai cavar, ele vai adubar. Se você precisa de cuidado na sua raiz, no íntimo do seu ser, você veio para o local certo. Essa aqui é a vinha dele, e ele está andando em nosso meio falando, eu estou atrás de árvores que não frutificam, de famílias que não frutificam, de casais que não frutificam, de empresários que não frutificam, porque eu vou cuidar da raiz para que eles deem bom fruto, para que eles frutifiquem. E o vinhateiro cuida. E é isso que nós queremos fazer com muitos que chegaram aqui na igreja. Nós queremos cuidar da raiz de vocês. Nós cremos que aqui existe um vinhateiro que faz isso. Toda vez que você vem na igreja é porque você quer ser cuidado. Toda vez que você ouve uma palavra, ele está jogando adubo. Toda vez que você dá um glória a Deus, um aleluia, o vinhateiro está cavando e ele está construindo algo gigantesco. Daqui a pouco os frutos aparecerão. Ele dá tempo, mas mesmo quando foge o tempo, mais do que o necessário, ainda vem o seu intercessor e fala, não joga ele fora não, deixa ele comigo, eu vou cavar, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou regar, e essa árvore dará bons frutos para honra e glória. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Eu sinto. Aí ele fala assim, eu vou cuidar. Se daqui a 1 ano o Senhor não quiser e não der frutos, aí a decisão é sua, mas me dá mais 1 ano. Estende mais um pouquinho. Me dá mais 1 ano porque eu vou terminar, vou adubar, vou dar um jeitinho aqui, e se ela der frutos, ela fica. Se não der frutos, ela é arrancada. Sabe o que eu acho interessante dessa parábola? Porque quando chega nessa parte, Jesus acaba a história. Ele não termina a parábola. Todos sabem que a didática de Jesus é extraordinária. Por que ele não termina a parábola? Porque quem decide se a figueira vai dar fruto é você. Porque você é a figueira. Era isso que ele estava fazendo ali. Ele construiu toda uma história, e essa história, ela termina no cenário ao qual Jesus estava inserido. Olha que maestria para ensinar alguma coisa. E a pergunta que eu quero te dar hoje é, e aí? Vai dar frutos ou vai ser cortado? Porque o vinhateiro está aqui. Ele quer cuidar da sua raiz. Ele quer cuidar da sua família. Ele quer te ver frutificar. Que didática linda. Você vai rejeitar ser cuidado por Ele? Você vai dizer não para Ele? Ou você vai dar bons frutos? Bons frutos é um indicativo que você tem uma boa raiz. Então, se você quer dar bons frutos, você não consegue com uma raiz podre, com uma raiz rasa, com uma raiz acabada. Se você está aqui, você vai criar raízes, e o vinhateiro vai cuidar de você. Ele vai te fazer frutificar. Aí lembra dos 3 anos que o dono da vinha tinha dado? Nós demos 1 ano para esses 3 anos. Qual foi o nome? Graça.
Porque além dos 4 anos, 3 anos que era incircunciso, 1 ano que era do Senhor, ele falou, eu já estou andando há 3 anos buscando frutos para comer e não encontro. Então o dono da vinha dá 3 anos para que aquela figueira frutifique. Esses 3 anos nós denominamos como graça, favor imerecido. Mas depois dos 3 anos ele fala, corta. Aí o vinhateiro aparece e fala, não, me dá mais 1 ano. Estica um pouco a corda. Qual é o nome desse 1 ano, pastor André? Misericórdia. Acho lindo isso. É um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Mas qual a diferença, pastor? Graça é quando Deus me dá o que eu não mereço. E misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. E cuidado, atenção. Porque muita gente está vivendo já num tempo que acha que é o tempo da graça. Mas você já entrou no tempo da misericórdia. Não queira ficar andando somente no tempo da misericórdia. Tente frutificar no tempo da graça que Deus te deu. Ele vai cuidar com você. Ele está te colocando num bom solo. Isso aqui é um solo que frutifica. Olha ao redor das pessoas felizes, alegres, curadas, animadas. Aqui é um local onde a vinha dá frutos. É gostoso, é suculento, é docinho. Então Deus te colocou num terreno fértil. E além disso, Ele colocou o melhor jardineiro que existe para cuidar de você. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está aqui, te adubando, jogando água, regando, cuidando a sua raiz, te tratando com graça e, se necessário, também com misericórdia. Porque já era muito tempo, a figueira já tinha que ter dado fruto muito tempo. Já estava entrando no tempo da misericórdia. Sobe aqui, grupo de louvor, que eu já estou terminando essa mensagem. E aí? Você vai se frutificar? Eu termino esse ponto e daqui a pouco eu fecho a minha mensagem no mesmo ponto que Jesus terminou. O vinhateiro pediu mais 1 ano e falou, eu vou cuidar, eu vou adubar e eu vou cuidar da raiz para que dê bons frutos. A pergunta que eu quero fazer para você é, você quer dar bons frutos? A gente não consegue frutificar sem primeiro enraizar. A gente não consegue ter frutos suculentos que alimentem, que dão cor para um pomar, para uma vinha, se primeiro a gente não criar raízes profundas. Então Deus está dando tempo, Deus está te dando graça. Se necessário, até a misericórdia você receberá dele. Mas Ele quer perguntar e te provocar nessa primeira mensagem. É uma mensagem de provocação. A mim e a você, eu não estou pregando te julgando, eu estou pregando olhando para mim. André, quais são os teus frutos? Eu estou perguntando desde o início dessa mensagem. Porque o vinhateiro está aqui. E o dono da vinha também está aqui querendo comer frutos. Se Ele colocou algo dentro de você, é porque Ele quer usar aquilo que Ele colocou. Então você precisa frutificar. Qual é o talento, qual é o chamado, qual é o desígnio, qual é o sonho que Deus colocou em você? O que Ele está falando é, produza, coloca para fora, produza mais. Porque quanto mais você produz, mais eu frutifico na sua vida. Existem 4 situações que eu vejo na Bíblia, que Jesus tem um evento com uma figueira. 4 situações. Nós lemos a terceira delas, em ordem cronológica, quando Jesus fala a parábola da figueira estéril. Mais à frente, existe um 4º evento, onde Jesus está em Betânia. Daí ele sai de Betânia. E quando ele está do lado de fora da cidade de Betânia, ele procura uma figueira para comer, ele está com fome. E ele vai até uma figueira que está fora da cidade de Betânia, e quando ele chega perto, ele vê que não existe fruto nenhum na figueira. Sabe o que Jesus faz? Ele amaldiçoa essa figueira. No outro dia, ela seca. Aí eu questionei, eu falei, que estranho. Por que nessa figueira aqui, ele deu 3 anos. Depois o vinhateiro chegou e pediu 1 ano para cuidar, para adubar, para dar um jeito na raiz. Mas quando ele estava na figueira, fora da cidade de Betânia, ele não esperou nem um dia. No momento que ele viu que não tinha frutos, ele amaldiçoou. Por quê? Porque a figueira que está em Betânia, ela não está numa vinha. E se ela não está numa vinha, ela não tem um vinhateiro para interceder por ela.
Porque aqui ele falou, corta. Se não fosse vinhateiro falando, não corta não. Não corta não, Senhor. Me dá mais um ano para eu cuidar dessa figueira. Mas ela estava sozinha e isolada, porque não tinha ninguém para cuidar dela. Deixa eu falar isso para você. Quando você está plantado, existem coisas que não te atingem, porque Deus coloca pastores para orar pela sua vida, para interceder por você. Essa é uma das coisas mais lindas da gente criar raiz dentro de uma igreja, da gente estar no meio de irmãos em comunhão, dentro de uma vinha, porque os ataques chegam e nós falamos, não, Senhor, segura, Senhor, nós vamos orar por ele, nós vamos interceder, nós vamos entrar em um jejum. Existe gente intercedendo por você, existe gente orando por você. Já era para você estar morto há muito tempo. Se você estivesse sozinho, isolado, você já tinha secado. Mas como você está numa vinha, nós estamos cuidando da sua raiz. E você vai produzir frutos. E você vai dar bons frutos. Frutos grandes, frutos suculentos, frutos doces. É isso que é a centralidade daquilo que eu vim trazer para vocês. Por que eu preciso criar raízes na vinha? Por que e aqui eu respeito, mas você me assistindo online, eu entendo que existe uma pandemia. Mas depois que passar, não pense que você pode ser igreja na sua casa sozinho. Por quê? Porque você não vai ter ninguém para interceder por você. Depois eu vou falar um pouco ainda sobre maturidade e autoridade espiritual. Aqui existe alguém que tem autoridade. Não é uma pessoa de fora, é o vinheteiro. E ele tem autoridade com o seu mestre, com o seu dono. Ele fala, não corta, deixa eu cuidar. Isso acontece na vida da igreja. Quantas vezes, eu não digo só de mim, todos os pastores que estão aqui, oram, jejuam, choram com vocês, se alegram com vocês. Por que é bom a gente estar numa igreja local? Porque tem pessoas que intercedem por nós. Se a gente estivesse fora sozinho, a gente já estaria morto e seco. Mas como nós estamos inseridos aqui dentro, temos alguém que intercede por nós. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.